Hoje eu quero contar uma história para vocês. Essa história é um mito. Um mito, para quem não sabe, ele é uma história que nunca aconteceu, mas acontece todo o tempo dentro de cada um de nós. Essa é a história do oráculo de Delfos e as sacerdotisas. Oráculo, que deriva do latim orare, de pedir, rezar, ou seja, as pessoas iam aos oráculos para que elas pedissem aos deuses que mandassem respostas, que mandassem mensagens. E existiam as sacerdotisas, que eram as mulheres que ouviam e passavam essas mensagens. Porque, curiosamente, os homens, eles não conseguiam captar essas mensagens. Isso vai fazer diferença nessa história. O oráculo de Delfos, mais precisamente, a história conta que Zeus enviou duas águias, uma para cada lado do mundo, da Terra nesse caso, e que aonde elas se encontrassem, aonde elas se cruzassem, seria o umbigo da Terra, o centro da Terra. O umbigo que a gente sabe que a gente está falando da mãe, da Terra-mãe, de Gaia, então do símbolo feminino. E o umbigo que justamente é onde a gente nutre os nossos filhos quando estão dentro da nossa barriga, do nosso útero. Então o umbigo é como se a Mãe Terra sussurrasse os segredos mais profundos e nutrisse os seus filhos com essas respostas. Claro que sempre pensando no bem-estar geral de todos os seus filhos. Então a gente tem que entender que Gaia quer que todos os seus filhos floresçam, que todos felizes na sua jornada aqui na Terra. Então as mensagens, elas sempre são orientações, são guias, são, né? Porém, às vezes as pessoas mal interpretam, como teve um caso da história de um rei que foi pedir se deveria atacar um outro reino e a resposta foi que sairia um reino destruído. E no fim foi o do próprio rei que foi perguntar, porque ele acabou interpretando que seria o outro. Então, a interpretação, a forma como a gente recebe, assimila essas mensagens faz toda a diferença. Nosso hemisfério esquerdo, o hemisfério racional, ele entende as informações de uma forma mais categórica, né? Então ele coloca isso aqui num quadradinho, isso aqui num outro quadradinho, ele entende por exclusão. Então eu entendo que se uma coisa é quadrada é porque ela não é redonda, se uma coisa é vermelha é porque ela não é azul. Então o cérebro racional, para ele compreender as coisas, ele setoriza elas, ele categoriza, ele classifica, então ele vai falando, é isso, não é isso. É uma questão bem dual, então ou é ou não é. É o famoso 8 ou 80. Já o cérebro direito, que é o cérebro mais abstrato, ele não compreende as coisas dessa forma. Ele tem uma linguagem simbólica. A linguagem simbólica, ela pega os símbolos, os arquétipos, as formas primordiais daquela informação e expressa de alguma forma. Então, por exemplo, muito do meu trabalho hoje é captar essas formas, esses mitos, esses símbolos dentro do que os meus pacientes me trazem. E agora, inclusive, nessa parte de leitura simbólica, de interpretação de sonho, de você ler um tarô, isso tudo para mim é justamente essa habilidade intuitiva feminina de olhar uma imagem e sentir como aquilo te faz sentir, né? Funcionar como um receptor, um transmutador, um dicionário simbólico. Você sente. E muitas vezes eu vejo tanto os meus filhos que me olham muitas vezes contando alguma coisa, esperando qual vai ser a minha resposta. Então a gente espelha, né? A gente recebe uma informação e a gente espelha muitas vezes através do corpo, do sensorial, que são as formas mais materiais, mais carnais, mais terrenas de se demonstrar essas informações. Continuando a história, existia uma sacerdotisa que se chamava Cassandra. Ela era uma humana que praticamente cresceu nesse templo no oráculo de Delfos. Apolo entra nessa história. Apolo, sem polos, sem dualidade. Ele é o deus conhecido como o deus do sol, da racionalidade, da cura, da música. Então, Apolo, em sua inteireza, ele é para simbolizar essa totalidade, né? Então, essa integralidade do ser. Só que Apolo ainda está dentro do seu próprio mito. A gente ainda vive o mito de Apolo, que é esse domínio do racional sobre o abstrato, sobre o simbólico, sobre o inconsciente e sobre o que está fora da superfície.
Quando a gente fala de uma guerra entre luz e sombra, ou racional e abstrato, ou de yin e yang, ou de masculino e feminino, essa dualidade, esse conflito, esse confronto e competição, ou seja lá o que mais, comparação que fica acontecendo, a gente nunca vai chegar nessa integração. Porque enquanto a gente fica comparando, competindo, olhando por uma perspectiva muito racional, que é essa de ou é ou não é, a gente nunca vai entender a perspectiva completa. Então, quando a gente busca um olhar simbólico, um olhar abstrato, um olhar mais amplo e que mais conecta do que exclui, a gente começa a perceber que as coisas podem ser, às vezes, mais de uma coisa por vez, às vezes podem criar conexões, podem criar associações, porque os símbolos falam muito por associações. Então, é como se na medicina chinesa eu estudo os 5 elementos. Então, os chineses tinham uma percepção, uma visão de mundo, uma cultura, uma sociedade, umas vivências que falavam para eles como interpretar esses símbolos. Quando esses mesmos símbolos vêm para a nossa cultura ocidental, eles têm outras conotações também. Mas a gente não deixa de, por exemplo, fogo é fogo, ele é fogo em qualquer lugar. Só que as associações que se faz com o fogo num lugar, por exemplo, que tem uma sexualidade mais aberta, vai trazer mais essa questão da paixão, da libido, da sexualidade, da transformação, da criação, da fertilidade, enquanto em outros lugares que talvez tenham uma cultura sexual mais fechada, o fogo vai falar sobre transformação, transmutação, purificação, né? Então, o mesmo fogo que acende o caldeirão da bruxa é o fogo que queima ela na fogueira da Inquisição. Então, o fogo é o mesmo, agora o significado que a gente dá são associações. Então, essas associações também contam nessa parte de interpretação simbólica, e principalmente as tuas próprias associações, as coisas que você tem pessoalmente e que geram sentimento em relação ao símbolo. Na história de Oráculo de Delfos, precisavam que as sacerdotisas fizessem essa ponte de comunicação. Então, as sacerdotisas desciam numa fissura que liberaria gás tóxicos, gás alucinógenos, assim digamos, que fariam com que ela tivesse visões, com que ela entrasse num campo mais sutil de informação, como num transe, captasse informações desse campo e trouxesse então de volta para a superfície, assim digamos. Então isso fala muito desse papel da mulher nessa história toda. Que a mulher, gente, quando eu falo que a fogueira que queimou as bruxas na Inquisição, primeiro eu quero deixar uma coisa claríssima. Não existiam bruxas. Não existiram. Elas eram mulheres. Mulheres como eu, que foram queimadas na fogueira por saber o que eu sei. Então, o que acontece é que a gente começa a rotular, a gente começa a excluir, e uma hora tudo que a gente tem medo acaba que ativa essa parte agressiva. Então, algo que você teme muito, você acaba querendo que aquilo suma, que aquilo fique sob controle, porque você não sabe como aquilo funciona. Quando a Inquisição, que era dominada por uma visão muito racional, muito exclusiva, muito controladora, olha para um conhecimento mais abstrato, mais simbólico, mais oculto, como o conhecimento das bruxas, eles vão julgar de uma forma negativa. Vão julgar como se aquilo fosse um pecado, mas é porque na verdade eles não entendem. Tanto que boa parte hoje dos problemas femininos existem porque, se você for olhar na história da medicina obstetrícia e ginecológica, quem estudou as mulheres foram os homens. Então, o nome, se você for olhar anatomicamente, o nome das partes íntimas da mulher são relativas aos homens. É você querer que uma pessoa que não tem um ciclo que oscila, que não tem os mesmos sentimentos e fases hormonais que você, compreenda plenamente quem você é e por que você se sente assim. Então a gente tem vários casos, desde a histeria, do que seria a histeria, né, da forma que aquilo foi diagnosticado nas mulheres, desde, começou a sangrar demais, tira o útero fora que incomoda menos. Então são coisas assim que são práticas que ainda existem, porque eu ainda vejo isso em consultório, mas que elas têm origem justamente ali,
quando as parteiras foram queimadas, quando as mulheres que traziam outras crianças, porque quem melhor para entender de um parto, de uma gestação, de uma amamentação, de um sistema reprodutor feminino, quem melhor para entender disso do que outra mulher? E principalmente uma que já passou por isso. Então a gente tira todas essas mulheres da história, a gente queima elas, assusta elas, chantageia elas, humilha, descredibiliza elas e coloca homens que não entendem nada sobre esses aspectos no lugar, para fazer os estudos, para tomar as decisões, para escolher as medicações. Então, entendo, gente, isso não é uma questão, isso não é um ataque aos homens de forma alguma. Eu acho que eles não souberam fazer melhor e não só isso, a gente não sabia que merecia mais, que podia mais, que sabia mais, que merece mais, porque eu acredito sim que todo movimento de ataque, de agressão, de opressão contra qualquer outra pessoa, no fim ele só cabe porque ele é aceito por quem está sendo oprimido. A gente não acredita na nossa força, na nossa potência, no nosso merecimento, na nossa capacidade, na nossa sabedoria, na nossa intuição. A gente não acredita. E enquanto a gente não acredita, não tem como você convencer outra pessoa de acreditar. E esse que é o ponto. A mulher, ela precisa sentir. E cada vez mais é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito com as minhas pacientes e comigo mesma, que o nosso sentir, que a nossa intuição é o suficiente para que a gente tome uma decisão, para que a gente se permita algumas coisas, ou seja, de algumas formas, o que a gente sente é o suficiente para justificar isso. Porque na história, o que acontece? Quando uma das sacerdotisas, que se chamava Cassandra, se nega a casar, a se unir com Apolo, Apolo amaldiçoa ela. Como ele não podia tirar o poder de premonição dela, né, de prever o futuro, o poder de ser um oráculo, ele amaldiçoa para que ninguém nunca acredite nela. Então ela avisa, por exemplo, quando o cavalo de Troia seria uma enrascada, quando seria uma traição. Ela avisa, mas ninguém acredita nela. Então a Cassandra, ela é essa mulher, essa parte de nós que não acredita nela mesma, que não tem voz, que acredita que a palavra dela, que o pensamento dela, que o que ela acredita não adianta. E quando você acredita nisso, você nunca vai convencer uma pessoa fora a acreditar diferente disso. Começa por você. Você tem que falar com o teu coração, você tem que falar com, sabe, com aquela sensação de que você sabe o que você está falando porque você viveu isso. E nada pode invalidar a tua própria experiência. Porque quantas vezes na semana eu escuto, será que eu tô ficando louca? Das minhas pacientes, será que eu tô ficando louca? Porque eu tive uma intuição, porque eu tive um sonho e parece que eu sei, mas eu não sei como é que eu sei. Gente, e é isso. E o meu papel ali é só validar, falar, eu sei. Eu já fui essa pessoa também, que não acreditava, que não entendia, que não, sabe, que não levava a sério os próprios sentimentos e as próprias intuições. E que no fim dava tudo errado. E daí você pensa depois, nossa, devia ter realmente feito o que eu tinha pensado. Não, dei o poder para alguém fora de novo. Então, esse vídeo, ele é quase como um desabafo, mas ele é para que a gente desperte, para que a gente entenda que as mulheres, elas têm uma sensibilidade diferente, uma visão diferente. Eu vejo que eu luto muito com isso ainda no meu trabalho, principalmente quando às vezes eu quero me forçar a atender de uma forma que é como o currículo manda e a minha natureza é completamente oposta. Ela é fluida, ela é intuitiva, ela é sensível e eu fico oscilando junto ali. E quanto mais eu tento ter controle, quanto mais eu tento que as coisas sejam exatamente como eu quero que elas sejam, mais errado elas dão. Então eu fui aprendendo a dançar da forma como o meu inconsciente fala, né? Então o racional, ele é ótimo para muitas coisas, para a gente se organizar, para a gente ter consciência de várias coisas. Mas no fim, quem comanda a nossa vida não é a nossa mente racional. E nunca vai ser. Eu sinto te informar, mas nunca vai ser. Ela é muito pequena, perto da grandiosidade do nosso inconsciente e de tudo que está oculto aos nossos olhos, mas que está plenamente vivo dentro de nós. Então, eu quero que você que está vendo esse vídeo, que ainda não achou que eu sou completamente louca, se bem que ser louca nesse normal é um elogio para mim, que você se permita olhar para esse lado,
E eu tô aqui para isso. Eu tô estudando isso, eu quero te ajudar a enxergar isso melhor. Então, nos meus atendimentos eu foco muito nisso, agora interpretação de sonhos, agora tarô, da forma que eu puder te ajudar a enxergar essas mensagens que a tua alma manda para você, que os teus deuses mandam para você, pode contar comigo.